Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Golpe de Estado. Sim, isso é um verdadeiro golpe de Estado. Eles acusam Bolsonaro de algo que não aconteceu e de algo que nem passou na cabeça daquelas pessoas que, induzida por infiltrados no dia 8 de janeiro, fizeram aquela baderna. Mas vamos falar da derrota da esquerda, do desespero da esquerda, da fala de Lula e do banho de sangue que Maduro diz que vai promover se caso perder as eleições agora na Venezuela. Pessoal, sim, Venezuela é um país ditatorial, porque Maduro não quer sair da presidência de jeito nenhum e diz que vai até promover um banho de sangue. E olha o que o general Augusto Mourão acaba de dizer. General reagiu a essa fala e partiu para cima. General Mourão foi para cima e diz que Lula irá aplaudir um possível banho de sangue prometido por Maduro. Daí, segundo Lula, ele diz ter ficado assustado com fala de Maduro sobre possível derrota. Você não entendeu? Você vai entender agora todos os detalhes, porque Lula junto com Maduro são ditadores e ditadores não querem perder o poder. Olha o que aconteceu. Realmente não dá, porque a injustiça é algo que revolta terrivelmente. Agora, 9h46, horário de Brasília, vamos falar das ameaças do ditador Nicolás Maduro. Ele afirmou que vai haver uma guerra civil e um banho de sangue na Venezuela se a oposição vencer a eleição presidencial do próximo domingo. Tá? Então, domingo que vem, dia 28, estaremos aqui no 4x4 falando, claro, da eleição na Venezuela. E essa declaração, essa ameaça do Nicolás Maduro foi feita durante um ato de campanha em Caracas. El 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. E olha como em 2019 o democrata Nicolás Maduro mandou as suas milícias reprimirem um protesto de opositores em Caracas. Vocês lembram dessas imagens aí? Carros blindados atropelaram os manifestantes. Então, se a gente vai ter uma guerra civil e um banho de sangue, bom, a gente já tem uma ideia de quem tudo isso vai partir, né? E o ex-chanceler brasileiro Celso Amorim, que atualmente assessora o Lula, é um assessor do Lula para assuntos internacionais, ele tentou fingir que a ameaça do Maduro agora não foi nada demais. Eu tenho a impressão, sendo, digamos, talvez um pouco compreensivo, que ele estava se referindo no longo prazo, a luta de classes, coisas desse tipo, coisa que também, de qualquer maneira, eu não deveria falar. Esse é mais um personagem que o Paulo Souza pode explorar, o Celso Amorim, ele não se cansa de passar vergonha. Numa palestra em Washington, ele comparou a pena de morte nos Estados Unidos à repressão contra as mulheres no Irã. I'm sorry to say that, I mean, maybe I shouldn't. There is a side of religious undertone in the U.S. way of seeing it. I don't have anything against. Well, I don't agree with the way that women are treated in ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega, que prendeu 7 opositores na última eleição presidencial no país, e agora o petista não se posicionou contra as ameaças do Nicolás Maduro. E quem não se lembra da entrevista do Lula afirmando que a Venezuela é mais democrática do que o Brasil? Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela
ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Então, veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, eu fui preso na Venezuela 3 anos atrás, então acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Deixa eu lhe falar uma coisa. Em 2001, eu tinha apenas 20 dias de governo, eu criei o grupo de amigos da Venezuela, em que participou Estados Unidos, Espanha, Brasil, Argentina, me parece que Canadá. E nós conseguimos fazer com que aconteça o referendo lá. O referendo foi legítimo. A Fundação Jimmy Carter participaram, o Colin Powell, que era o secretário de Estado americano, participou. Sabe? A Condoleezza participou. Sabe? Foi um resultado eleitoral e muitas vezes a oposição não aceita. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Sabe, eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Ana, começo essa com você. Como é que você vai dizer que é democrata se você cativa amigos ditadores? Olha, a gente escuta o Lula falando, parece que o nosso quadro de humor segue, né? Porque não é possível. O que ele fala é vergonhoso, é tragicômico. Não, porque o seu conceito de democracia é diferente do meu. Democracia é relativa. É impressionante, né? Eu só queria focar, Lacombe, no comentário sobre o banho de sangue. Porque o banho de sangue que o Maduro disse, né, e que ficou exposto exatamente à veia autoritária do ditador, teve comentarista da Globo News, e agora eu vou dar o nome porque eu lembro e eu vi o Marcelo Lins, que comparou a fala do Maduro, dizendo que se ele perdesse a eleição teria banho de sangue. Ele disse, mas Donald Trump também disse a mesma coisa. E acabou, ponto final, não falou mais nada. Ele foi incapaz e completamente desonesto, Marcelo Lins, desonesto. Você foi desonesto em não explicar que quando Donald Trump disse banho de sangue, ele estava se referindo a um banho de sangue na indústria automobilística, na economia. Se ele não fosse eleito, a indústria automobilística levaria um banho de sangue por causa da China construindo fábricas de automóveis bem na fronteira do México com os Estados Unidos. Você foi desonesto. Então, eu só queria deixar isso aqui bem claro para a nossa audiência, porque ele continuou repetindo, Donald Trump falou banho de sangue, e não foi isso que Donald Trump disse. Bom, Paulo, e tem mais um pouquinho sobre a imprensa brasileira em relação a essas ameaças do Nicolás Maduro. O Lauro Jardim, no Globo de hoje, ele cobrou não o posicionamento do Lula contra as ameaças do Maduro, mas ele cobrou o silêncio do Lula. Ele escreveu o seguinte: silêncio é o que tem mais faltado à diplomacia de Lula 3. Agora, como é que você pode exigir silêncio de uma fala criminosa de alguém que está há muitos e muitos anos junto com o Lula? Não tem como. Exigiram silêncio. Engraçado, né? A nossa mídia é uma piada pronta. Não sei se eu posso falar um minutinho assim, mas a nossa mídia é uma piada pronta. Muitas pessoas vêm às vezes me perguntar para a gente, não, de onde é que vocês tiram as ideias? Vocês estão vendo aqui que tem muita coisa que já vem pronto, já vem tão escroto, e desculpa a palavra, as coisas já vêm tão escrotas para a gente, que às vezes é difícil você satirizar ainda mais o quadro que já veio pronto para a gente, né? Agora o cara veio reclamar que cobrou o silêncio. Peraí,
Alguém falou merda lá, é melhor você não falar, melhor você nem criticar a merda que foi falada. Desculpa, eu tô usando uns termos aqui, perdão, aqui para a audiência, desculpa, pessoal. Mas o que eu acho interessante e o que me chama atenção enquanto eu estava vendo Maduro ali falando para uma suposta multidão ali e uma grande comitiva atrás dele, refletir que nesses anos que a gente vem se envolvendo cada vez mais com a política, entendendo, compreendendo o que acontece de verdade no Brasil, que foi um período de uma politização, que o Brasil inteiro passou por essa politização, né, nos últimos 10 anos, um pouco mais, 15 anos, né? O Bolsonaro foi uma das grandes figuras que trouxe isso. Eu já me peguei muitas vezes me perguntando, mas quando que vai acontecer a ruptura? Quando que a ditadura é imposta? Né? Quando que ela chega e de fato acontece? E ver um ditador como o Maduro, que não ignora a realidade, a gente percebe, a gente compreende os fatos, sabe o que está acontecendo na Venezuela. E quando eu vejo um comício como esse, onde ele aparentemente está rodeado de uma comitiva, está falando para um público ali, tá soando muito democrático eu vendo aquele vídeo, né? Tá ali, normal, não tem nada não parece nada ditatorial aquilo, é muito parecido com o que eu vejo no Brasil. E foi quando eu percebi que essa ditadura não tem um marco inicial, né? Foi essa virada de chave que aconteceu para mim, de perceber que uma ditadura, ninguém acorda um dia e fala assim, a partir de hoje, agora estamos vivendo uma ditadura no Brasil, acabou. Não acontece dessa forma. E eu vejo o Brasil caminhando nesse sentido. Isso é assustador para mim, né? A gente ainda tem possibilidade de fazer meme, de fazer piada e tal, mas eu vejo que as coisas estão muito mais avançadas na Venezuela, né? Um processo ditatorial muito maior lá, com Maduro hoje à frente, e provavelmente eles passaram por períodos anteriores que se assemelham aos que a gente vive hoje no Brasil, né? De perseguição, de censura, de calar, de prender opositores, e a gente está vivendo isso hoje. E é engraçado, é como se a gente estivesse caminhando para um abismo onde a gente já viu o mesmo filme acontecer em outro lugar e a gente não é capaz, a gente não, porque a gente aqui somos trombetas aqui tentando anunciar para as pessoas alguma verdade, né? Mas a nossa mídia tradicional vê isso acontecendo ao lado, a nossa mídia aí, e caminhamos para o mesmo abismo, para o mesmo fim, mesma tragédia acontecer, e estamos calados, né? Estamos coniventes, essa mídia está conivente com o que está acontecendo. Então, é absurdo. Eu vejo, eu tenho um misto de sentimentos, assim, quando a Ana agora falou sobre essa comparação absurda, né, do banho de sangue, ela explicando como um jornalismo consegue ser tão canalha, uma figura asquerosa como essa, não vou nem dar nome à pessoa, como apareceu ali o nosso presidente ali falando, eu tenho uma espécie de asco, eu vejo ele falando essas atrocidades, esse monte de besteira que ele fala, eu tenho asco de ver essa situação, realmente o humor vai dar uma derretida nessa hora, porque é difícil, a gente tenta lidar com humor e quebrando narrativas mentirosas através do humor, mas eu confesso que às vezes eu evito de ver essas coisas que realmente me embrulha o estômago, ver esse cara asqueroso, essa figura asquerosa falando esse monte de bobagem, mentira, não responde perguntas, inventa retóricas, simplesmente para continuar, para poder passar pano para aquilo que acontece no país vizinho. E é uma situação lamentável. Eu não sei o que vocês, analistas políticos, né, esperam que venha acontecer na Venezuela. Eu realmente não sei. Até fico curioso de saber a opinião de vocês, se vocês acham que pode ser alguma coisa, pode haver alguma coisa diferente, né? Não sei como é que funciona, se as urnas são confiáveis lá, se o processo eleitoral é confiável, já tem ameaça de banho de sangue. Fica essa pergunta aí para o público. Rapidamente, antes de passar para... Ana, rapidamente, eu acho que você vai chamar... Deixa eu só amarrar esse assunto do Maduro. Pode ser? Ou você quer falar de Maduro também? Não. Vai, amarra. Uhum. Não, é bem rapidinho, só respondendo ao Paulo, né? O Maduro, ele está liquidando os opositores, né? A Maria Corina Machado está inelegível
uma razão ridícula, não tem, é mais ou menos como aqui, né? Não tem processo legal, é tudo ilegal, não tem justiça. A Corina Iores, que seria a substituta, também não pôde se registrar. O Edmundo Gonçalves, que está concorrendo, que está com 60% de intenções de voto, segundo algumas pesquisas, é o oposicionista que sobrou. Mas ele está aprendendo o tempo inteiro, né? O Lula, aliás, ele fala sem parar e se mete em eleições. Ele diz, não quero saber o que eles vão escolher. Ele se meteu na eleição argentina, fez campanha para o Sérgio Massa contra o Javier Milei. Ele fala mal do Trump o tempo inteiro. O Lula fala mal de Israel. Ele fala bem do Hamas, né? Ele fala bem do Putin. Ele mandou cartinha de amor para o Putin. Outra fraude eleitoral, além da fraude eleitoral que ele ali, diante de 2 jornalistas do El País, endossou, do Daniel Ortega, que prendeu 7 opositores. E qual é o problema? Não, só prendeu 7 opositores. Ele mandou cartinha de amor sigilosa, o Lula, ao Putin, depois que o Putin levou mais uma eleição. Então, o Lula, ele concorda com tudo isso. Alguém que elogia o modelo chinês, né, o Estado forte. E, Ana, antes de passar para você, eu não me lembro se eu li na Folha ou no Estadão, hoje, você tem 5,5 milhões de eleitores venezuelanos fora do país, exilados. Isso dá 25% do total de eleitores, que chega ali a 21 milhões. E tem uma matéria de 2 páginas, desculpem, eu acho que é no Estadão, eu tenho quase certeza que foi no Estadão, mostrando como o governo, a ditadura do Maduro, está impedindo essas pessoas de se registrar para conseguir votar. Quer dizer, de um total de 5,5 milhões de venezuelanos exilados que estariam aptos a votar no exterior, 69 mil só conseguiram se habilitar para votar. Então, é uma enorme fraude eleitoral, mais uma fraude eleitoral endossada pelo Lula. Ana, desculpa, vai lá. Não, brilhante essa sua fotografia, Lacombe, porque amarra exatamente no que eu queria trazer. Claro que hoje a gente aqui com a presença do Paulo, a vergonhosa cobertura da imprensa em relação a tudo, em relação ao Trump, em relação à Venezuela, em relação ao Maduro, em relação às gafes do Lula, né? Porque agora é gafe. Corintiano pode bater em mulher, pode bater em mulher, mas vai bater em outro lugar, né? Entenda como os impostos são bons, não é isso? É um vexame. Eu acabei de falar aqui do banho de sangue e o banho de sangue. Então, ontem eu participei do Outra Coisa com o nosso querido parceiro Guilherme Fiuza, que esteve aqui na primeira temporada. E o último vídeo do Outra Coisa, eu ri bastante.